Olá, no Desinformando de hoje, a Ruim da Semana vai falar sobre o golpe das canetas emagrecedoras. No Essa Informa, vamos falar sobre pesquisas de letramento midiático na área da saúde. E no Fake Old, vamos livrar aí a cabeça dos vikings de mais essa. Fica aí que o Desinformando está entrando agora na rede. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, aqui do meu lado sempre aquele grande estudioso, grande gente boa, Diego de Deus, jornalista, pesquisador de desinformação, doutorando, para tirar todas as suas dúvidas e ajudar toda a nossa humanidade contra esse grande mal do século, que é a desinformação. Aproveita que você está aqui, dá aquele like, indica o canal Democracia da Desinformação para as pessoas que precisam estar por dentro sobre esse grande mal do século, para que a gente se previna, para que a gente ajude as outras pessoas também. Todos os episódios estão lá no canal para que você possa assistir, maratonar, episódios bastante curtinhos, que dá para a gente escutar e aprender bastante também, tá ok? Não vou perder mais tempo, vamos agora para a Ruim da Semana. Então, essa semana a gente viu aí mais casos terríveis sobre as questões da caneta emagrecedora. A gente sabe que ela foi um certo avanço para a área da saúde, mas é claro também que há um sério problema no seu abuso, e principalmente em relação aos golpes que estão acontecendo. Aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, uma pessoa foi internada gravemente após o uso de uma caneta emagrecedora vindo do Paraguai. E é claro que esse tipo de coisa surge pela desinformação. Como é que é isso, Diego? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. O maior problema é isso, né? Quando uma tecnologia utilizada para a saúde, como foi o caso inicial das canetas emagrecedoras, se torna, na verdade, um produto da estética, ou a própria indústria da estética utilizando de um produto como esse para se promover, para poder vender e, no limite, trazer consequências negativas para os seus usuários, né? No caso que você bem citou, que aconteceu na última semana em Belo Horizonte, vale lembrar que foi uma caneta ainda que veio do Paraguai, né? Que tinha ali uma caneta que não era aprovada pela Anvisa, ou seja, o risco foi elevado para um patamar ainda muito maior em relação àquelas pessoas que utilizam aquelas canetas que são autorizadas pelo Ministério da Saúde, mas que não tem nenhum tipo de acompanhamento médico, ou até mesmo, né, recomendação médica para esse uso. Então, o que a gente traz aqui no Desinformando, muito na esteira do que aconteceu na última semana, é o golpe, né, do monjaro natural, como tem sido colocado. Uma verificação que aconteceu no final do ano passado, mas que nessa semana, muito provavelmente por conta da repercussão midiática que teve esse caso de Belo Horizonte, começou a ferver novamente e a aparecer entre as reportagens mais vistas e compartilhadas também pelas agências de verificação. Bom, para a gente também ter esse papel de prevenção, né, por parte da nossa audiência, vale a gente lembrar que esse conteúdo, portanto, ainda tem tido repercussão aí nas redes sociais. Então, se você se deparar com qualquer tipo de conteúdo que prometa um monjaro natural ou resultados milagrosos em poucos dias, denuncie. Nesse caso, é um golpe que tem sido compartilhado no Facebook, mas basta a gente ir lá no 3 pontinhos denunciar conteúdo para que as plataformas tomem, né, as medidas cabíveis, derrubando o conteúdo ou alguma coisa nesse sentido. E esse caso, professor, ele é ainda mais bizarro, né, que a gente tem aqui desse golpe, que ele leva o consumidor, né, o paciente ali, a responder um questionário para poder fazer uma espécie de avaliação física ou para traçar um perfil clínico, como o questionário indica. Que aí, por exemplo, né, aqui na verificação fala, ao informar o perfil de uma mulher de 1,60 m e 40 kg, a ferramenta indicou sobrepeso, né? Obviamente que uma pessoa com essas informações não tem um sobrepeso, evidentemente, né? Então, o resultado que o próprio questionário, que o anúncio também coloca para promover, né, o produto, também causa esse tipo de desinformação, esse tipo de enganação, que, como sabemos, na área da saúde, pode sim ter consequências extremamente sérias, como foi esse que a gente viu na última semana em Belo Horizonte. E é também mais uma maneira de roubar dados, né?
dado que as pessoas vão acabar ali preenchendo seus dados para poder fazer essa suposta avaliação clínica, e na realidade é mais um golpe desse tipo de pilantragem também. Mas é importante, viu, pessoal, a gente não cair numa armadilha que é a culpabilização da vítima. Isso. A gente costuma sempre pensar assim, mas a pessoa tinha que ter prestado atenção, ela tinha que estar esperta com essas questões, bem feito porque ela não prestou atenção. Pois é, pessoal, para isso, para que a gente seja esperto para essas coisas, a gente precisa ter uma literacia, precisa saber, compreender, entender esses processos. E para isso, a gente precisa da ciência. E é sobre isso que o Essa Informa fala a seguir. Então, pessoal, como você sabe, o Essa Informa é o nosso quadro onde a gente traz a ciência para tratar sobre a desinformação. Há muitos estudos sobre isso, cada vez maiores, ainda bem, ou seja, gente do bem dedicada a estudo da desinformação e a sua prevenção, a sua mudança de cultura entre nós. E, é claro, uma das coisas que a gente defende aqui no nosso videocast é a literacia. E, Diego, você vai trazendo uma literacia midiática que também não se trata apenas de notícias, né? Você também pode ter literacia midiática na área da saúde. Exato, professor. Aqui a gente traz hoje a tese do Adnan Nogueira, colega nosso aí, companheiro do Desinformando também, está sempre ligado aí nos nossos vídeos. A tese, né, de doutorado dele que foi defendida na Universidade Lusófona em Portugal, ainda em 2019, mas que traz várias reflexões para a gente pensar, por exemplo, em como que o Monjaro se adequa a essa realidade que a gente está vivendo aí quase 6 anos depois. Qual que foi, né, o objetivo da pesquisa do Adnan? Ele trata do conceito de literacia em e-saúde, ou e-saúde, né, a ideia de saúde digital e assim por diante. E esportes, né, esportes eletrônicos e assim por diante, só para poder ter aqui um exemplo também para a gente poder discutir. Mas, principalmente, uma competência midiática para pessoas com diabetes a terem determinadas habilidades para buscar informações a respeito da doença, né, do diabetes que essa pessoa tem, para, por consequência, ter uma qualidade de saúde melhor a partir de um consumo adequado de informações a respeito de uma condição, de uma doença que esses pacientes possuem. Foi um estudo de caso, né, realizado em Poços de Caldas, no sul de Minas, mas é importante a gente parar para imaginar isso, né? Porque o Monjaro, por exemplo, né, as canetas emagrecedoras, elas, usadas adequadamente, com acompanhamento médico, etc., são utilizadas justamente, uma das utilizações, para pessoas com diabetes, né? Então, a gente nota que esses riscos de não conhecer exatamente ou ser desinformado pela falta de informação traz consequências extremamente negativas quando você não é muito bem informado para poder lidar com essas questões, né? Então, um estudo muito interessante, é uma tese, portanto, um estudo bastante denso, bastante completo para poder tratar dessas questões e que, apesar de ter sido, né, realizado aí já há algum tempo, já há quase 6 anos, é muito contemporâneo para tratar dessas questões que a gente tem observado. Uma metodologia muito bem traçada também, fica como sugestão para quem tiver mais interesse de entender esse lado da literacia midiática, mas numa interface com a saúde. Como você sabe, quaisquer desses trabalhos que são mencionados aqui estão sempre no link, tá? Só você clicar lá e abrir, e é legal. Olha, é importante a gente lembrar, pessoal, que o fato de a gente ter informação pela internet sobre saúde é uma faca de 2 gumes, né? A gente vê hoje que as pessoas têm muito mais capacidade de chegar, por exemplo, no médico ou nos postos de saúde com muitas informações que conseguem na internet. Isso é uma coisa, a princípio, legal também, mas também tem também alguns problemas que nós vamos discutir no quadro Pré-Verdades, mas logo depois do nosso quadrinho preferido, o Fake Old. Roda aí. Pois é, no Fake Old nós vamos sair daqui da nossa região e vamos lá para o extremo norte do mundo. Vamos lembrar os místicos vikings. Quando a gente fala sobre eles, imediatamente a gente imagina aquela figura barbuda, né? Aquelas pessoas com aquela feição nórdica, né? Brancos, com barbas grandes, musculosos e usando um chapéu com chifre. Só que isso está meio equivocado, não é, Diego?
Exatamente, professor. Uma imagem muito fortalecida pelo cinema, pela indústria dos games, pelos próprios desenhos animados, como esse exemplo aqui, mas que na verdade não tem nenhum tipo, não é sustentado por nenhum tipo de evidência arqueológica, científica e assim por diante. Muito se deve essa imagem representada pelos vikings por parte de artistas escandinavos, principalmente do século XIX. Vale lembrar que esses Ou seja, bem capacetes. distante, né? Vamos lembrar que os Ex vikings são do século IX, século X, até mais ou menos século XI, mas depois... Exatamente. E não à toa, de fato, né, o que tem de evidência são capacetes que de fato foram encontrados com chifres, etc., mas que datam capacetes de aço, etc., mas que datam ainda da era do ferro, ou seja, quase 2.000 anos antes da existência dos vikings. Portanto, é aquele tipo, né, de desinformação ou de história que você tem dois lados, você junta e cria uma história nova, ou seja, junta duas questões que são verdadeiras, mas que juntas são enganadoras, talvez, mas ou que não representam necessariamente aquilo que é a realidade de fato, ou que a história de fato possui enquanto evidência, né? Então, mais um caso aí para a gente desmentir aqui no nosso fake old. Olha, isso não quer dizer que você, agora, o carnaval chegando, você não tenha que jogar fora o seu capacete de viking que você ia desfilar no bloquinho. Mas saiba, né, que isso é uma apropriação cultural, né, de Uhum. uma fake old que é divertida, mas que não corresponde à verdade. Verdade é o que nós vamos tratar agora no próximo bloco, no Pré-Verdades. Então, Diego, vamos voltar ao assunto lá sobre a questão da internet, das fake news e da desinformação na área da saúde. Desde que a internet surgiu, a gente percebe realmente uma modificação, e a gente escuta isso dos médicos, né? Eu sou da geração de que os médicos tinham como horror o Fantástico, porque o Fantástico, todo domingo, ele tinha lá uma nova cura para o câncer. E aí falava-se aquelas reportagens, e eles falavam que toda segunda-feira tinha sempre clientes que chegavam com fórmulas mágicas que afinal de contas, tinha escutado no Fantástico. Esse fenômeno, que se restringia a um dia, na segunda-feira, depois do Fantástico, que lá os médicos tinham que se justificar, virou uma coisa permanente de todos os momentos. Porque realmente hoje os clientes vão lá, os pacientes vão lá, pesquisam na internet, chegam lá cheio de dúvidas e principalmente cheio de muitas certezas para os profissionais da área da saúde. Bom, é uma coisa positiva, né? Eu acho que para quem consegue utilizar a internet de forma adequada, você pode chegar ao profissional de saúde com algumas informações pertinentes, dúvidas que são importantes. Não tem mais aquela relação que nós tínhamos que o doutor fala e a gente só tem que dizer não, se ele falou, está certo. Essa autoridade agora ela é questionada também até pelas nossas próprias pesquisas. Mas, obviamente, há um exagero nisso também, né? De se ter as certezas e chega lá e você tem um embate entre o que você viu na internet, no WhatsApp, com a informação científica. Como é que a gente se previne nisso, Diego? Essas situações não somente se tornaram permanentes, né, professor, como também extremamente dispersas, porque se antes você só tinha o Fantástico como possível enunciador de conteúdos potencialmente desinformativos, hoje a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Google, a gente tem pessoas que mal intencionadas ou somente desinformadas criam esse tipo de conteúdo que é capaz de enganar, isso vai escalonando um tipo de narrativa que é enganosa, que pode sim ser acreditada como verdadeira, né? Aquela história de uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Muitas vezes as pessoas nem sabem que é mentira, né? E assim por diante. Então, esse de fato é um risco muito alto que todos nós estamos suscetíveis hoje em dia, né? Qualquer pessoa que queira uma dieta, por exemplo, pode ir no ChatGPT e perguntar para o ChatGPT e passar uma dieta para ela. Mas será que o ChatGPT conseguiu fazer uma avaliação física dessas pessoas como o nutricionista consegue, como o médico consegue? Muito provavelmente não, porque ele não tem noção nenhuma, não. O ChatGPT não tem consciência do que ele diz, é uma linguagem matemática, são apenas resultados ali que ele vai entregando para o usuário. Então, essas questões elas são muito, muito delicadas porque elas entram em questões éticas, em questões propriamente dito, de hábito mesmo das pessoas, porque as pessoas, uma vez que consomem esse tipo de informação, tendem a agir
de determinada maneira, e isso tudo vai gerando uma bola de neve extremamente danosa, não somente para uma pessoa, mas para muitas pessoas, uma vez que essas pessoas têm voz também com alcance social considerável, por exemplo, por meio, né, das redes sociais. Uma coisa que eu vi, por exemplo, na publicação jornalística sobre o caso da moça, né, da mulher de Belo Horizonte, foi que nos comentários da publicação do jornal O Tempo, ou Estado de Minas, agora eu não me lembro, mas foi um jornal de BH, uma pessoa tinha falado que aconteceu isso com ela porque ela aplicou o produto errado. Quer dizer, né? Então a gente nota que está muito mais disperso do que o Fantástico era antigamente. E é para isso que serve o Desinformando e uma série de outros programas e também pessoas que estão dispostas a ajudar as pessoas contra a desinformação. Vamos continuar ligado essa semana em todas as outras, em todos os outros também que estão aí preocupados, principalmente na área da saúde, né? Então, seguir um Drauzio Varela, pessoas que efetivamente a gente sabe que entendem sobre isso, para que a gente também tenha boas informações, mas não seja consumido pela desinformação. Semana que vem nós estamos de volta com isso, hein? Um abraço. É sim, pessoal, até a próxima.